Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de esperança. Olá, caríssimos ouvintes, entrando no ar mais uma edição do programa Mensagens de Esperança, pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro, em 1400 kHz AM, e pela internet www.radioriodejaneiro.com.br. A apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. Para as suas saudações iniciais, Terezinha Lumbreiras. Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas a todos. Exatamente no dia 5 de maio, também é a data de nascimento de Divaldo Pereira Franco. Congratulamos aqui com o seu aniversário por mais um ano de dedicação a Jesus e à causa espírita. Parabéns pra você, é minha alma quem diz. Deus te ampare e proteja e te faça feliz. Que o Deus de bondade muitas graças te dê e que a felicidade acompanhe você. Passemos para a nossa primeira mensagem. É do livro Jesus no Lar, o espírita Neio Lúcio, o médium Francisco Cândido Xavier e a editora Federação Espírita Brasileira. É o capítulo 6, Os Instrumentos da Perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. O velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava por isso o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: "E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos?" "Sem dúvida reagi como devia", respondeu o apóstolo veemente. "Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, e meu primo é mentiroso quanto mais. Provei, perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz." O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: "Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa?" "Naturalmente trabalha", redarquiu o interpelado irritadiço. "Com que?" Tornou o amigo celeste bem-humorado: "Usando ferramentas." Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: "As pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dá lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual
o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa as suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade, porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus e, talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois destas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Estamos em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Palhano Júnior, pela editora Leon Denis. A Lamartine comenta o termo alma da terra. Assim se expressa Lamartine. Alguns, que se dizem filósofos sérios, têm considerado que a terra seria um ser vivo dotado de alma. A terra seria então um ser inteligente, com consciência e livre-arbítrio, com direitos de pensar e agir. Outros dizem mais que o verdadeiro Cristo seria essa alma da terra e que Jesus só teria sido seu médium. Ora, bem se sabe que a Terra é um planeta dependente do Sol e preso a ele, sem nenhuma expressão própria que não seja o transformismo natural causado pelas atividades telúricas. Como poderiam ser de tal envergadura espiritual estar assim completamente à mercê das intempéries? Esses que defendem a existência de tal ser espiritual parecem não saber bem das leis que regem a física universal. Alguns filósofos, entretanto, dão ao princípio geral da vida e da inteligência o nome de alma universal, o que é bem diferente de alma da terra. Crença daqueles que, pueris, dizem que a terra possui uma alma à maneira dos homens, que ela seria um ser vivo, dotado de razão e de livre-arbítrio, mas é evidente que não é assim. Ela possui um movimento mecânico que exclui toda a ideia de liberdade. Extraído do Livro dos Médiuns, na sua primeira edição, Vocabulário Espírita. Anotou Lamartine Palhano o termo alma da terra no seu Léxico Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem para nós, almas imortais. Ouçamos do CD Vansan, solos de violão, a faixa de número 4, Nossa Senhora.
Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro. O programa é Mensagens de Esperança. Passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro também é notícia. Em minhas mãos, mais um título da editora Leal, pelo espírito Amélia Rodrigues e o médium Divaldo Pereira Franco. O título, Até o Fim dos Tempos. Amélia Rodrigues faz a apresentação desse livro nos seguintes termos: tudo na sua vida é uma aparente contradição que se enriquece de legitimidade em cada passo após acurada reflexão. Negando ao mundo, ele é o Senhor do mundo. Falando sobre a vida, doa a sua vida em legado de inexcedível amor. Desde antes do nosso tempo, permanecerá até o fim dos tempos. Começando no anonimato, prossegue desconhecido, quanto mais é comentado. Filho de Deus por excelência, conclama todos os homens a desvelarem o seu Deus oculto e alcançarem o Supremo. Seus silêncios são mais altissonantes do que todas as suas palavras. Os seus não feitos têm um significado psicossociológico mais poderoso do que todos os seus atos. Vivendo com todos, mas não se permitindo pertencer a ninguém, senão ao seu Pai, em cujo nome viera à terra. A sua saga é o amor em plenitude. No entanto, escolhe pessoas simples, corações singelos, mentes não desenvolvidas culturalmente para estabelecer as bases da vida futura. Ama as criancinhas, defende as mulheres e socorre enfermos, pobres, desvalidos, abandonados, infelizes, num período em que a bajulação, a submissão e a indignidade predominam nas consciências e nos anelos dos povos. Enquanto os multiplicadores de opinião de todos os tempos usam a tribuna, a pluma, o altar, a força e a glória terrestre para apresentar os seus planos, ele sobe ao monte defronte de um pequeno mar e canta o maior poema que jamais se ouviu, alterando por definitivo o significado dos valores humanos através das inesquecíveis bem-aventuranças. Junto ao poviléu e entre os mal-cheirosos, ele esplende de beleza sem os humilhar, destacando-se pela grandeza moral sem os ferir, arrebanhando-os sem se impor. Jesus é único, incomparável, ninguém se lhe assemelha em candura, em sabedoria, em majestade, em renúncia. O seu é o hino majestoso e de encorajamento para os anseios do coração e as aspirações do pensamento. Todos os fundadores de religião estabelecem regras, impõem cultos, exacerbam fanatismo, convocam a submissão. Não ele. Não fundou qualquer doutrina, nada exigiu, aparecendo como se fosse uma brisa perfumada em manhã de sol, amenizando o calor e esparzindo a harmonia. Só apresentou uma recomendação: o amor indistinto a Deus, ao próximo e a si mesmo. Alterou, porém, os conteúdos da sociologia, da metafísica, da ética, da filosofia, tornando a sua uma doutrina total que explica os segredos da vida através de um autoconhecimento incomum e de uma revelação invulgar sobre todos os fenômenos existenciais. Em 4 pequeninos livros que lhe narram a existência, permanece a maior história jamais escrita na humanidade, a mais concisa proposta de transformação humana, a mais simples estratégia de revolução para mudar as estruturas da Terra. Cada versículo oferece, visível e oculta, uma mensagem que pode ser penetrada, porém, de forma variada, de acordo com a necessidade de cada um que a consulta e nela descobre a resposta.
São tesouros inesgotáveis de sabedoria, de ciência, de amor, que os tempos não consumiram. Possuem interpolações, adulterações, mutilações que sofreram através dos 2 milênios que se evolaram na ampulheta do tempo. E, não obstante, continuam vivos, ricos de luzes, atendendo à sede e à fome de verdade. É paradoxal observar-se que, embora tenham sofrido a interferência de paixões, de interesses políticos e religiosos, permaneçam enriquecedores e nobres, norteando milhões de destinos e albergando outras tantas vidas. Seus ensinos agigantam-se como verdadeiros tratados a respeito da renúncia, da abnegação, da caridade, da não-violência, da dignificação humana, da iluminação de consciência, da moral e do pensamento, ampliando espaços na cultura e na conduta de todos aqueles que se permitem consultá-los. Podem ser considerados pérolas que adornam a cultura humana carente de amor e de respeito pela vida, emoldurando o campo das possibilidades a descortinar e conquistar pelo esforço de cada qual. Ao alcance de quem os deseje, permanecem silenciosos ou cantantes através dos séculos, em marcha inexorável para o infinito. Tentar escrever sobre Jesus e sua doutrina é ousadia que desperta a coragem e o valor de todos quantos desejam mantê-lo vivo nas páginas da história. A sua é a vida mais comentada de todas as vidas, a história mais narrada entre todas as histórias, e, no entanto, muito simples, discreta e incomum, desde a data do seu nascimento que as controvérsias se apresentam. Teria ocorrido, conforme escreve o monge cita Diniz, o pequeno, também chamado Dionisis Exegos, e no século VI em Roma, tomando por base o texto de São Lucas, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia, e Traconides Elisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumo sacerdote Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zebedeu, no deserto. Capítulo 3, versículo 1 e 2. Descobriu a forma para definir o ano 754 da era da fundação lendária de Roma, como a sua data de Natal? Ou ocorreu conforme as análises mais recentes em torno do recenseamento que se teria dado antes, em 748? Ou ainda tem-se em conta que se ele veio até João em janeiro de 28, com a idade aproximada de 30 anos, não teria nascido anteriormente 2 ou 3 anos precedentes ao período estabelecido para o início da nossa era? Ou ainda, possivelmente, no ano 6, anteriormente ao marco inicial aceito, conforme os apontamentos a respeito da morte de Herodes, que teria ocorrido em 4, antecipando o registro, considerado como pilar do novo milênio, tendo em vista a informação de Flávio Joséfo, o historiador do povo hebreu, e as anotações da astronomia, que, tomando por fundamento um eclipse lunar, estabeleceu aquele fenômeno como tendo ocorrido na noite de 12 de março do referido ano? Ou ainda, conforme a narrativa do encontro de Herodes com os reis magos em Jerusalém, quando ele retornara dos banhos, onde houvera passado os últimos tempos de sua existência, constataremos que há uma defasagem de 5 anos. O quase certo, definitivo e aceito modernamente é que seu nascimento deu-se no ano 6 antes da nossa era. Será, porém, isso importante, desde que ele nasceu vivo e morreu por amor? De todas as aparentes controvérsias, surge a vida singular e grandiosa de Jesus, que arrebata vidas e continua conduzindo-as ao aprisco de Deus.
não nos atrevemos a uma apresentação histórica da arrebatadora vida de Jesus, tarefa que cientistas e teólogos, sociólogos e filósofos vêm realizando com brilhantismo e êxito. Mergulhamos apenas em algumas passagens dos seus feitos para atualizar o seu pensamento e incorporá-lo ao nosso dia a dia em busca de plenitude e de renovação espiritual. Não é, portanto, mais um livro sobre a sua vida, suas reflexões, gratidão e amor pelo seu heroísmo, que permanecerá ao nosso lado, acompanhando-nos carinhosamente até o fim dos tempos. Amélia Rodrigues. E assim, queridos ouvintes, chegamos ao final de mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Terezinha Lumbreira, suas despedidas. Queridos ouvintes, as nossas despedidas carinhosas para todos. Que possamos estar juntinhos novamente na nossa próxima edição. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.